Amigas e amigos, é uma alegria grande participar deste webinário Direitos Animais e Veganismo. Me dedico muito a vivenciar e a compartilhar estes saberes. Meu nome é Rafael e hoje conversaremos sobre a exportação de gado vivo no Brasil e a regra constitucional de vedação da crueldade contra os animais, sob a ótica do direito animal. É fruto da minha dissertação de mestrado e atualmente estou ampliando esta pesquisa no doutorado. E é sobre este setor do agronegócio, ainda desconhecido pela sociedade brasileira e também pela comunidade científica, pois temos no Brasil poucos estudos científicos críticos a esta prática publicados, então é muito oportuno que conversemos sobre. Bom, para iniciar a nossa conversa, gostaria de dividir com vocês uma frase que muito me marcou quando comecei a pesquisar esta temática. Esta frase é de 1914 e ela é do autor chamado Henry Salt. E ele diz o seguinte: os navios que transportam o gado reproduzem de forma agravada alguns dos piores horrores dos navios negreiros de outrora. Vejam, turma, equivocadamente, como sabem, submetemos pessoas humanas à condição degradante de escravidão. E temos feito o mesmo com seres não humanos, dotados de uma capacidade sofisticada de cognição, de sensibilidade, de psiquismo. E estes seres sensíveis, atestados pela ciência como sencientes, têm toda a capacidade de experienciar o mundo de forma subjetiva, têm capacidade de sentir e se importar com o que sente, têm capacidade de experimentar satisfação ou insatisfação. Em resumo, têm capacidade de sentir dor e desejam que essa dor acabe. E, infelizmente, se temos submetidos esses animais não humanos a situações de crueldade e sofrimento, seja para alimentação, seja para entretenimento, seja para a feitura de utensílios e outros fins, infelizmente, também na prática de exportação de animais vivos, temos submetidos esses seres a crueldades e sofrimentos inenarráveis. E é sobre essa temática que conversaremos hoje. Bom, vamos contextualizar, fazer uma breve introdução. O Brasil ele é o quarto maior exportador de gado vivo do mundo. Em 2008, o Brasil exportou 750 mil bovinos. E havia uma expectativa de, em 2019, ano passado, exportar 1 milhão de bovinos vivos por via marítima. E 2019 foi marcado também por uma série de anúncios ampliativos desta prática. Por exemplo, os Ministérios de Relações Exteriores e Agricultura do Brasil noticiaram que a Malásia abriu seu mercado para as exportações brasileiras de bovinos vivos para abate. E vale frisar que esse país ele é muito populoso. São 30 milhões de habitantes em média e eles importam cerca de 80% da carne que consomem. E houveram anúncios também outros de visitas para firmar acordos, protocolos de novas exportações dos animais brasileiros para esses países, como, por exemplo, países asiáticos, Japão, China, Vietnã, Indonésia, Laos, Cazaquistão, enfim, uma série aí de anúncios. E esse comércio de exportação de animais vivos, ele tem sido foco de severas críticas no exterior. Por exemplo, na Austrália, 2 suspensões pelas autoridades públicas competentes já ocorreram sobre esta prática.
e muitas manifestações públicas também, repúdios públicos sobre a crueldade desta prática. E só recentemente no Brasil houve uma manifestação, um repúdio público maior sobre este setor do agronegócio, devido a um caso emblemático que eu vou contar para vocês essa história. Talvez vocês já conheçam. Bom, em 2018 deflagrou-se aqui no Brasil um conflito social, legislativo, jurídico envolvendo o navio panamenho MV Nada, que atracou no Porto de Santos para embarcar e exportar cerca de 26 mil bovinos vivos para a Turquia. Mas essa atividade foi suspensa pela Justiça Federal de São Paulo. E vamos então detalhar um pouquinho este fato. Obviamente, este fato foi motivo de atenção da mídia, pecuaristas, juristas, organizações de defesa animal e resultou, como já disse, em manifestações públicas e até mesmo, vale frisar, proposições legislativas para a sua proibição. Algumas já foram arquivadas, outras foram declaradas inconstitucional e uma segue em tramitação de iniciativa do Senado Federal. Então busca proibir essa prática a nível federal. Bom, o navio atracou em Santos, visando exportar cerca de 26 mil bovinos e foi proibido de seguir viagem por decisão judicial. Mas essa decisão foi suspensa posteriormente em sede de recurso pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sob argumento de lesão à ordem administrativa, à saúde e economia públicas, liberando-se então a embarcação de seguir viagem. Mas a pergunta é, por que o juiz federal inicialmente proibiu esta prática? Bom, esta ação judicial foi ajuizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, mais conhecido como Fórum Animal, e foi requerida uma liminar. Inicialmente, o juiz concedeu parcialmente esta liminar, suspendendo a partida da embarcação com aqueles animais ali aglomerados, e ele determinou então uma inspeção veterinária lá no navio em 48 horas. Essa inspeção foi feita e a partir desse laudo técnico, o juiz então concedeu integralmente a medida liminar, impedindo em todo o território nacional a exportação de animais vivos para abate no exterior e ainda determinou que esses animais fossem levados de volta às fazendas de origem. Mas, como já disse, esta decisão foi derrubada. O navio seguiu viagem para a Turquia para serem abatidos segundo métodos ritualísticos religiosos e a prática está até então liberada e vários outros embarques vêm acontecendo desde então. E eu gostaria de frisar com vocês alguns dos resultados deste laudo técnico que serviu de base comprobatória de convencimento do juiz de primeiro grau. A médica veterinária, ela fez registros de vídeo e registros fotográficos. Foram 47 fotografias. E ela descreveu detalhadamente a insalubridade, a condição de higiene precárias, o amontoamento de animais devido ao espaço inadequado, pequeno, das baias, a imensa quantidade de urina e excrementos, odor amoniacal intenso que prejudicava a respiração, poluição sonora em decibéis por causa dos ventiladores, enfim. Ela evidenciou a crueldade contra os animais antes mesmo do início da viagem intercontinental, que dura em média de 15 a 25 dias. Então, a partir deste laudo, o juiz de primeiro grau se convenceu. E eu gostaria de citar uma frase deste laudo da médica veterinária. E ela disse o seguinte:
são abundantes os indicativos que comprovam maus tratos e violação explícita da dignidade animal, violando critérios elementares de bem-estar. A prática está intrínseca e inerentemente relacionada à causação de crueldade. A partir daí eu comecei a me perguntar, seria este um caso pontual? Só ocorreu neste navio ou ocorre em outros, seja no Brasil, seja no exterior? Então, fui desenvolvendo a minha pesquisa. Então, eu busquei como objetivos específicos encontrar quais as principais críticas a este setor no Brasil e no exterior. E, notadamente, busquei incorporar a visão, a interpretação e o pleito da nova ciência jurídica do direito animal para avaliar este setor do agronegócio. E como há uma carência de estudos científicos nas bases científicas sobre este tema, eu aproveitei esta ação judicial em comento, ainda em trâmite, já contém lá mais de 2.000 páginas, com laudos, com documentos, com decisões, com petições, com estatísticas, com documentos muito relevantes que nos ajudam a pensar e entender quais são as críticas e propostas para esta prática. E, por fim, como objetivo principal, busquei então verificar se este comércio viola ou não a regra constitucional de vedação da crueldade. E daí desenvolvi a minha questão de pesquisa, que é a pergunta: será que esta prática, sob a ótica do direito animal, viola a regra de vedação da crueldade contra os animais, esculpida lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição Federal Brasileira? Então, vamos conversar um pouquinho sobre este artigo 225. O artigo 225 está lá na nossa Constituição Federal Brasileira, no capítulo 7, que é o capítulo do meio ambiente. E aqui, dialogando com todos e todas, mesmo aqueles que não são da área jurídica, vale a pena que a gente leia este artigo. Então vamos lá. Artigo 225 diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. E vamos saltar para o inciso 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Daí decorre a regra constitucional de vedação da crueldade contra os animais. Mas o que ocorre, turma? Bom, esta regra se trata de uma norma constitucional que, como vimos, traz expressamente um mandado proibitivo da crueldade. É um mandamento constitucional, é uma regra, é uma norma, não é um princípio. Todavia, temos visto uma grande relativização desta regra de vedação da crueldade. Interpretações que têm esvaziado um pouco esta regra. Isso pode ser visto em variados julgados de tribunais superiores. Isso decorre, infelizmente, de um ranço ainda utilitarista, bem-estarista, que permeia as decisões judiciais e até mesmo a legislação. É importante, então, conversarmos um pouquinho sobre essa relativização dessa regra. Bom, claro que há decisões que atendem prontamente a esta regra
mas outras, muitas, não atendem. Qual que é a questão? A interpretação majoritária, por enquanto, está sendo superada e será superada, entende que só há crueldade quando se trata de um ato impiedoso, insensível, digamos assim, teratológico. Quando um agente, uma pessoa age com insanidade, com as suas faculdades mentais prejudicadas. Ou seja, quando ela causou uma lesão, um sofrimento a um animal, sem um motivo razoável, isso é interpretado como, gravem essa frase, sofrimento desnecessário. A crueldade, então, é entendida como um sofrimento desnecessário. Aí sim, portanto, seria considerada inconstitucional, violando essa regra que estamos conversando. Por outro lado, então, significa dizer, nesse entendimento, que aqueles atos que causam sofrimento aos animais, mas que atendam aos interesses e benefícios humanos, eles seriam justificáveis, ou seja, necessários. Conclusão, está ocorrendo em muitos julgados uma relativização, um esvaziamento desta regra constitucional, porque só entende que crueldade é um sofrimento desnecessário, legitimando uma série de sofrimentos, muitos deles eivados de crueldade, mas estes, numa interpretação antropocêntrica e especista, discriminadora dos animais não humanos, são ditos como sofrimentos necessários. Isso porque, turma? Isso porque estas decisões e interpretações estão comprometidas ainda com um ideal bem-estarista, não um ideal de direito animal propriamente dito. Decorre ainda de um comprometimento com aquele princípio de tratamento humanitário, onde entende-se que é errado causar o sofrimento desnecessário, mas não o necessário. Então, os seres humanos, nós tornamos lícito o sofrimento necessário para quê? Para benefício humano. E qual o benefício para o animal? Vale perguntar aqui, nesta prática de exportação de gado vivo. Qual o benefício para o animal? Absolutamente nenhum. Então, nós definimos isso e definimos também o motivo cujo sofrimento do animal é necessário. E damos proteção jurídica a isso. E também relativizamos uma regra, um mandamento, uma conquista da Constituição Federal Brasileira do Brasil. Então, a gente precisa conversar muito e trabalhar muito para darmos uma melhor interpretação, mais ajustada, adequada e legítima a esta regra constitucional. Porque essa relativização, encontrada em vários julgados, ela banaliza a crueldade, ela valora os animais sencientes, como dissemos, como meros instrumentos, propriedade da espécie humana, sem nenhum valor intrínseco, inerente, sem finalidade em si mesmos. Que ética, que moral sustenta isso? Então, como diz o professor Daniel Braga Lourenço, ele, em um dos seus textos, ele diz que se trata realmente de um ranço utilitarista que permeia até os dias de hoje a interpretação dos dispositivos ambientais. Então, como pode-se ver, a importância do direito animal é sobremaneira, é urgente, porque o direito animal ele considera o animal não humano, senciente, que ele interessa como indivíduo, e não como função ecológica tão somente. E ele é dotado de uma dignidade própria, da dignidade animal. Então ele é um sujeito de direito fundamental
a existência digna. Então, portanto, deve estar a salvo de práticas cruéis, como essa que estamos conversando aqui, e desenvolveremos mais esta ideia ao longo aqui da nossa exposição. Então, turma, voltando para a minha pesquisa, na parte metodológica, eu dividi em 3 etapas. A etapa 1, a revisão da literatura, naturalmente. Na etapa 2, eu fiz uma pesquisa documental na ação judicial que conversamos. Então, como ali há uma série de documentos muito interessantes e há uma carência de pesquisas sobre nas bases científicas, essa ação judicial foi importante para que eu pudesse analisar esta prática. E numa terceira etapa, eu apliquei um questionário a especialistas em direito animal, exclusivamente a especialistas em direito animal. Na pesquisa vocês podem ver os critérios que elaborei para definir esses especialistas. E sobre a revisão da literatura, encontrei várias críticas a essa prática no exterior, sobretudo na Austrália, e selecionei em torno de 25 trabalhos científicos e deles consegui avaliar que haviam 10 fatores de mortalidade destes animais que mais apareciam nesta literatura científica pesquisada segundo os critérios que utilizei. E a partir daí me foi possível elaborar uma figura contendo esses 10 fatores de mortalidade. Figura que eu chamei de achados que comprometem as 5 liberdades dos animais. Essas 5 liberdades apareceram em vários artigos científicos pesquisados. E para quem não sabe, essas 5 liberdades, elas são os princípios norteadores das boas práticas de bem-estar animal. Elas orientam até as legislações. Bom, e quais são elas? Número 1, estar livre de fome e sede. Número 2, estar livre de desconforto. Número 3, estar livre de dor, doença e injúria. Número 4, ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da sua espécie. Número 5, estar livre de medo e de estresse. Esta ideologia, é importante frisar, que ela é de bem-estar animal. Ela não é propriamente dita de direito animal. Abolicionista, né? Digamos. E apesar disso, passados décadas de desenvolvimento dessas 5 liberdades, poucos animais, ditos de produção intensiva, né, gozam dessas 5 liberdades. E, notadamente, nesta prática de exportação de animais vivos, dificilmente atender minimamente estas liberdades. E em vários níveis, estas 5 liberdades não foram atendidas na pesquisa que realizei. E vamos voltar à figura, e são 10 fatores de mortalidade que mais apareceram. Então, penso que esses 10 fatores evidenciam a crueldade contra estes animais. Primeiro fator, sem detalhar, produção elevada de amônia pela urina. É um dos fatores que mais contribuem para a mortalidade. Segundo fator, estresse térmico, calor. Terceiro fator, estrutura inadequada dos navios. Navios que não foram feitos para transportar animais. 4. Inadaptação alimentar. Eles entram numa nova rotina alimentar nesses transportes por via marítima e muitos não se adequam. 5. Higiene deficiente. Isso apareceu em vários artigos, como vimos também apareceu naquele navio panamenho aqui no Brasil. Número 6. Lesões pelo mar revolto. Então são viagens intercontinentais cruzando oceanos. E se o navio não é adequado para que o animal fique ali em pé, podem ocorrer e ocorrem lesões pelo mar revolto e muitos são então eutanasiados. E esses despojos são triturados em ambientes navios
e jogados no oceano muitas vezes. Bom, número 7, enjoo pela viagem. Número 8, doenças contagiosas pela aglomeração de animais. Número 9, dificuldade para deitar e descansar, também pela inadequação destes navios. Enfim, número 10, estresse pela viagem. Tudo isso causa um sofrimento em vários níveis a esses animais. E eu estou falando aqui da etapa de transporte por via marítima. E eu fiz uma figura também com as maiores evidências de sofrimento nas etapas por via terrestre. Porque, turma, a exportação por via marítima é antecedida por um transporte por via terrestre. Então é importante também frisar isso. Então, seguindo na revisão da literatura, nesta primeira etapa, infelizmente, segundo os critérios da minha pesquisa, só encontrei um artigo científico no Brasil crítico a esta prática, de um economista, professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele aponta que esta prática apresenta inúmeros problemas e riscos. E ele diz que ela é desnecessária, cruel e injustificável economicamente. Ele enumera problemas como doenças infecciosas, danos aos animais, a carcaça, com esse palavreado, lesões, hemorragias, fraturas, diminuição da qualidade da carne e também fatores diversos de mortalidade. E ele sugere, ao final desse trabalho, que a exportação de bovino vivo deve ser substituída pela exportação de carne refrigerada e congelada, como é feito. E ele traça diretrizes para que a longo prazo esse tipo de comércio seja extinto, sem prejuízo para as empresas que assim agem. Essa é a proposta desse autor. Vamos ver outras propostas e ao final eu faço a minha própria proposta. Bom, turma, na etapa 2, que foi a pesquisa documental, como disse, eu selecionei 9 documentos que considerei relevantes para analisar esta prática. Vou dividir aqui com vocês uns 2 ou 3 documentos. Um muito importante é um parecer do biólogo Frank Alarcon. Ele desenvolve ali as várias etapas dessa exportação de gado vivo. E em todas essas etapas, para o biólogo Frank Alarcon, é demonstrado várias evidências de maus tratos, claramente vinculados a um explícito desprezo, diz ele, e desconsideração moral com os animais não humanos. Então vamos dar uma olhadinha, eu fiz uma figura também, compondo estas etapas. E essas etapas estão disponíveis também nos sites que fazem as exportações de animais vivos, enfim. Num primeiro momento, há uma quarentena que geralmente 21 dias antes do embarque nos navios. Isso ocorre nos estabelecimentos de pré-embarque, nas EPEs. Então, ali nessas quarentenas, nessas aglomerações de animais selecionados para exportação, já há certamente dificuldades, já há certamente algum nível de sofrimento para estes animais, como descreve o Frank Alarcon nesse seu parecer, que vocês podem acessar na minha pesquisa ou em outros ambientes. Então, depois vem a etapa do transporte terrestre. Transporte terrestre em caminhões nas nossas estradas aí não muito boas, esburacadas, mal pavimentadas, e são horas de viagem. Vocês imaginem a quantidade de viagens e de caminhões para aglomerar em torno de 26 mil bovinos lá naquele navio no Porto de Santos. Vários cidadãos de Santos se manifestaram por causa do odor que vinha longe, os excrementos pelas ruas, enfim, até multas administrativas pelas autoridades competentes de Santo, as empresas que fizeram este transporte sofreram. Então há uma etapa
longa e sofrida de transporte por via terrestre. Então, chega-se ao transporte por via marítima, em viagens aí que duram de 16 a 25 dias. E quando chega-se no destino, no outro país, há o desembarque e há um novo transporte terrestre, uma nova quarentena, uma nova viagem de caminhão para o seu destino fatídico, que é a morte, que é o abate. Então é uma etapa longa que dura em torno de 80 a 100 dias. Então é de se imaginar o sofrimento intenso e continuado a estes animais, que pode caracterizar, ao meu ver, obviamente, crueldade contra esses animais, violando a regra constitucional e outras normativas nacionais e internacionais. Bom, sobre o transporte terrestre, pela descrição do parecer do biólogo Frank Alarcon e de outros pareceres e documentos anexados nessa ação judicial, eu criei uma figura com evidências de maus-tratos a estes animais no transporte terrestre. E são 4 evidências que mais apareceram nestes documentos. A primeira é moléstias decorrentes da aglomeração de animais em um espaço reduzido. Então, são espaços reduzidos para a quarentena, espaços reduzidos nos caminhões e depois também dentro dos navios. Mas ali, nos caminhões, eles estão aglomerados, apertados, confinados, escravizados naquela situação. A segunda evidência de maus-tratos são os choques elétricos no transporte terrestre e no embarque nos navios. Então, usa-se de instrumentos para dar choques nesses animais, para que eles entrem nos caminhões e nos navios. Eu nunca vou considerar uma prática dessa normal, natural. Para mim isso é maus-tratos, para mim isso é sofrimento, é crueldade. Terceiro ponto de evidência são as longas horas nas estradas, sem comida, água, de pé e sem descanso. Isso apareceu muito em vários documentos. Então viaja-se de pé, sem descanso, sem comida, sem água, em muitos casos as empresas visando economizar, baratear, agindo assim. E a quarta evidência são as fraturas por acidentes em razão de frenagem, manobras e estradas esburacadas. Então, é comum e é possível, notadamente, que haja aí nas nossas estradas lesões a esses animais. Então, é mais uma evidência de maus-tratos, de sofrimento a estes animais. Vamos aqui conversar sobre mais 1 ou 2 documentos que analisei nesta pesquisa, e existe um parecer sobre o transporte marítimo de gado vivo realizado por 4 médicas veterinárias. Um parecer muito importante, porque elas listaram 22 constatações de causação de crueldade. 22. E concluíram que esta prática, palavras delas agora, é hedionda e inconcebível, e pleitearam, por conseguinte, sua proibição em nível federal. Diferente lá daquele autor que não pediu a sua proibição a nível imediato, traçou diretrizes a longo prazo. Estas autoras aqui, médicas veterinárias, pleitearam a sua proibição em nível federal por violarem diversas normativas, enfim. Um outro documento relevante é o relatório de descumprimento do Código Sanitário, realizado também por uma médica veterinária, a doutora Lynn Simpson, australiana. E esse relatório dela é importante porque essa profissional de saúde animal, ela prestou serviço em cerca de 57 embarques de gado. E ela diz nesse relatório que a única conclusão que ela pode chegar, depois aí de mais de uma década de experiência transportando estes animais, eutanasiando estes animais, enfim,
ela diz o seguinte: a exportação de animais vivos deveria ser alterada de forma significativa ou ser substituída pelo comércio de carne entre países. Então é mais uma que, ao seu modo, pede a proibição desta prática. Por fim, encerrando essa parte aqui dos documentos analisados, um documento interessante é o parecer do Ministério Público Federal sobre esta prática nesta ação judicial em estudo. Então, o procurador diz que esta prática de crueldade contra animais, nessa nova modalidade comercial, é intrínseca. Ou seja, não há como separar esta prática da crueldade. É intrínseca a este tipo de modalidade comercial onde animais são coisificados, comoditizados. Ele diz, semelhante àquela frase inicial que conversamos do Henry Salt, que esta prática relembra um episódio triste da história brasileira, a escravidão. Então estamos acompanhando navios cruzando os oceanos, escravizando e fazendo sofrer animais não humanos, seres sencientes. Vale frisar, turma, quando eu li para vocês lá o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que a Constituição fala que é vedado submeter os animais à crueldade. Aí eu pergunto a vocês, uma lapiseira pode ser submetida à crueldade? Uma calculadora pode ser submetida à crueldade? De maneira alguma. Então a Constituição reconhece ali a senciência destes animais. E a senciência é o atributo que confere dignidade ao animal. E essa dignidade própria destes animais confere também proteção jurídica, confere direitos a estes animais. E um dos direitos a esses animais é não ser submetido à crueldade, como estamos conversando. E por fim, a etapa 3 desta pesquisa, para não alongar muito aqui a nossa conversa, eu fiz 9 afirmações a especialistas em direito animal. E vamos ver algumas dessas afirmações e as respostas desses especialistas. Uma afirmação, claramente, foi: a prática de exportação de gado vivo viola a regra de proibição da crueldade? E a resposta foi unânime. Todos os respondentes concordaram totalmente ou parcialmente com esta afirmativa. Foram 93,33% concordaram totalmente e o restante, 6,67%, concordaram parcialmente. Uma outra afirmativa que fiz foi sobre a prática de exportação de gado vivo deve ser proibida por lei, e mais uma vez, quase que uma unanimidade. Só um foi indiferente. Então entenderam que deve ser proibida por lei. Um dos caminhos a se proibir é proibir por lei, e temos também o Poder Judiciário para proibir esta prática. Uma última afirmativa, foram 9, estamos lendo aqui apenas 3. Eu afirmei o seguinte, e acho essa afirmativa bem importante: não há como garantir o bem-estar animal na prática de exportação de gado vivo pelo Brasil, por ser inerentemente cruel. Ou seja, não basta regulamentar, melhorar as instruções normativas do MAPA, não basta melhorar a fiscalização, a transparência, enfim, minimizar o sofrimento dos porque essa prática é inerentemente cruel. E quase a totalidade, mais uma vez, dos respondentes concordaram totalmente, parcialmente com esta afirmação.
Então, este resultado foi bem interessante para esta pesquisa. Então, turma, como considerações finais, partindo aqui para as últimas palavras da minha exposição e da minha pesquisa, claro que falei aqui muito resumidamente desta pesquisa, eu entendi o seguinte, que esta prática ela é inerentemente cruel aos animais, está intimamente relacionada à causação continuada e intensa de sofrimento, em vários níveis. Então, ela viola diversas normativas da legislação nacional, internacional e os princípios de bem-estar animal. E ela também apareceu nessa pesquisa que ela é agressiva ao meio ambiente e ela é injustificável economicamente. Mas aqui faço uma ressalva. Eu não me debrucei sobre isso. Numa outra oportunidade farei. Então, por fim, penso que ela deve ser proibida a nível federal, por ser inerentemente cruel. E ela viola, ao meu modo de ver, a regra da vedação da crueldade, viola também o artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, e o artigo 32, ele fala, em verdade, de crimes contra a dignidade animal. É importante frisar isso. Viola também, ao meu ver, o Decreto 24.645 de 34, no seu artigo 3º, decreto ainda vigente, não está revogado. Viola procedimentos de boas práticas da Lei Federal de Bem-Estar dos Animais, viola as próprias instruções normativas do MAPA, isso apareceu muito no trabalho, sobretudo quanto ao espaço inadequado para confinamento destes animais. E é importante frisar aqui que quando estourou aquele caso do navio MV Nada, logo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fez uma nova instrução normativa, pouco tempo depois. Bom, viola as 5 liberdades, como já vimos, viola a Declaração Universal dos Direitos Animais, sobretudo ali nos seus artigos 3º e 9º, que é essa carta de princípios, né? E viola também o Código Sanitário para Animais Terrestres. Tudo isso apareceu nas decisões, nos documentos, nos relatórios, pareceres, laudos técnicos, apontando diversas violações. Então, como proposta final, eu entendo que primordialmente precisamos trabalhar dando suporte às proposições legislativas que visam proibir esta prática de exportação e também trabalhar à luz do direito animal para proibir esta prática. E concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, mas não principalmente, eu acho oportuno buscar minimizar a causação de crueldade a estes animais, que é inerente a este transporte, mediante algumas ações, que não devem ser a principal. Ao meu ver, a proposta aqui é uma proposta abolicionista, mas é importante também empreender algumas ações, por exemplo, analisando as brechas, as fragilidades das instruções normativas do MAPA, propondo ali alterações, né, para minimizar ao menos o sofrimento dos animais, enquanto não for possível proibir esta prática. Aumentar a fiscalização é muito importante também, o monitoramento em todas as etapas deste transporte. A minha pesquisa demonstrou que esta prática é ainda muito obscura. Então é preciso também facilitar o acesso dos técnicos e da sociedade civil aos dados, ao transporte, enfim, promover uma maior transparência, porque se mostra ainda um pouco obscura esta prática. E, por fim, promover um maior conhecimento da sociedade sobre esta prática, para que os movimentos sociais, as organizações se mobilizem, se unam para investigar realmente, para ajudar aí no conhecimento, enfim, na extinção da crueldade contra esses animais. Então eu segui uma linha de raciocínio sob a ótica do direito animal, para finalizar,
que os animais são seres sencientes. Estes animais submetidos a esta prática são seres sencientes. E estes seres sencientes, então, eles têm dignidade própria. E por terem dignidade própria, estes animais são sujeitos do direito fundamental à existência digna, não podendo ser submetidos a práticas cruéis. Portanto, esses animais não são coisas, não são commodities, não deveriam ser. Então, por princípio de justiça, de lógica, de ética, eles merecem direitos e consideração moral humanas de nossa parte. E qual direito eles merecem? Principal. Parafraseando Guelry Francione, escritor do direito animal, o direito de não serem tratados como coisas. Então, turma, fica aqui a minha contribuição, agradeço demais a oportunidade e que possamos avançar no direito animal e no veganismo como consequência lógica do direito animal. Um grande abraço fraterno.